Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Vamos continuar, meu querido, minha querida, aqui no programa Jesus Leão de Judá, com a nossa explicação, com a nossa meditação sobre a vida de Gideão. Quem foi Gideão? Diz a palavra de Deus. Ainda no capítulo 6 do livro de Juízes. O que nós vimos ontem? Primeiro, nós vimos que de Deus não se zomba. O que o homem semear, isto ele colherá. Está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6 de Juízes diz a palavra de Deus que Deus entregou os filhos de Israel aos midianitas e aos amalequitas, aos inimigos. Por quê? Porque os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor. Aprendemos o que é fazer o mal aos olhos do Senhor. Não obedecer aos mandamentos da lei do Senhor. E nós vimos lá em Êxodo capítulo 20, quais são os mandamentos da lei do Senhor. E sempre é bom nós relembrarmos por quê, irmãos? Por quê? Porque tem muitos irmãos que estão vendo o programa pela primeira vez hoje, que não sabiam do programa, não conheciam o programa e hoje estão vendo pela primeira vez. Então é sempre bom explicar novamente. Vejam, Gálatas 6, versículo 7, diz a palavra de Deus. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isto ele colherá. No capítulo 6 de Juízes, diz a palavra do Senhor que Deus entregou os filhos de Israel, o seu povo, os filhos de Israel, nas mãos dos midianitas e os amalequitas, e triunfava durante 7 anos os midianitas e os amalequitas contra os filhos de Israel, porque Israel fez mal aos olhos do Senhor. O que é fazer o bem aos olhos do Senhor? Obedecer aos mandamentos do Senhor nosso Deus. Quais são os mandamentos? Mais uma vez, primeiro mandamento, olha, está em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Deus exige dos seus filhos, dos seus servos, adoração exclusiva. Deus exige adoração exclusiva. O nosso Deus é um Deus ciumento. Não ciumento no sentido negativo. Não. Ele quer exclusividade para ele. Por quê? Quanto mais o homem se volta para ele, mais o homem é feliz. Mais o homem é feliz. Não é possessividade, uma possessividade destruidora, não. O ciúme de Deus é este. Ele quer exclusividade, que o homem se volte completamente para ele, porque quanto mais o ser humano se volta para Deus, mais o ser humano é feliz. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, ou seja, ídolos para adoração. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual é o nome de Deus? Yahvé. Traduzindo, Javé ou Jeová. Quarto mandamento da lei de Deus, lembra-te de santificar o dia de sábado. Para nós cristãos, o sábado foi suplantado pelo domingo. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo e nem nada que for do teu próximo. Então, voltando agora para Juízes capítulo 6, nós vimos aqui que Deus entregou os filhos de Israel nas mãos dos midianitas e dos amalequitas, dos inimigos, porque eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Porém, Deus, diz a palavra de Deus, no versículo 11, então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abieserita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Gideão estava cuidando do trigo, mas se preparando para esconder contra os inimigos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, valente guerreiro. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. A resposta de Gideão ao anjo é a resposta humana, irmãos. É a resposta humana de um homem carnal, não de um homem espiritual. Talvez seja exatamente a resposta que você dá diante do sofrimento a alguém. Quando alguém diz assim: olha, você é cristão, você é cristã, você é temente a Deus. E você questiona: como? Eu sou cristão, sou temente a Deus, sou um valente guerreiro, como o Senhor chama Gideão aqui através do anjo? Como? Eu sou um valente guerreiro,
Como Deus está comigo? Como Deus está conosco? Como Deus está com o meu povo? Se Deus entregou o meu povo nas mãos dos inimigos, vejam que Gideão naquele momento é o homem carnal, irmãos. Não é o homem espiritual, é o homem carnal. Então, na verdade, ele coloca a culpa em Deus. Entendem? Como diz aqui, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Ou seja, vejam, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Gideão coloca a culpa em Deus. Gideão, ele coloca a culpa no Senhor, como se o Senhor fosse culpado de tudo aquilo, mas não era o Senhor que era culpado. E muitas vezes, eu e você também, nós temos este costume, irmãos. Na hora da tribulação, nós colocamos a culpa em Deus. O que diz a palavra de Deus? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, irmãos, por isso que os inimigos estavam triunfando durante 7 anos. A culpa não era de Deus. A culpa não era de Deus. A culpa era dos filhos de Israel. A culpa dos filhos de Israel. É a pergunta que nós fazemos também. Quantas vezes? Por quê? Por quê? Por que nos sobreveio isso? Por que eu estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por essa tribulação? Por que eu estou passando pelo vale dos ossos secos, como o profeta Ezequiel no capítulo 37? Por quê? Ou seja, irmãos, não é perguntar por quê, é para quê? Qual o propósito de Deus? O que aconteceu? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor está permitindo? Ou melhor, para que o Senhor está permitindo que isso venha sobre mim? Vamos olhar na nossa própria vida, o nosso comportamento, o seu comportamento. Será que eu estou sendo agradável? Será que você está sendo agradável aos olhos de Deus? Pensa um pouco nisso. Ainda dá tempo. Volta para o Senhor, leia a Bíblia, obedeça o que está escrito no livro da vida, este livro que nos leva à vida eterna, que é a Sagrada Escritura. Assim, obedecendo ao Senhor, nós faremos o bem. E Deus, assim como chamou Gideão de valente guerreiro, Deus me chamará de valente guerreiro, Deus chamará você também de valente guerreiro, de valente guerreira. Mas vamos obedecer? A culpa não é de Deus. Aliás, nunca, jamais a culpa é de Deus. A culpa sempre é minha e é sua, porque somos nós que temos a cabeça dura, como os filhos de Israel. Nós temos o coração duro, temos a palavra, meditamos e não vivemos. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Amém? Amados, um breve intervalo e voltaremos com a bendita palavra do Santo Evangelho do Senhor. Olá, meu amado, minha amada, vamos lá para a palavra do Evangelho do dia. Palavra do Evangelho, boa nova, boa notícia, não é? Então, proclama o Evangelho com alegria, com alegria. Nada de pregar o Evangelho com cara carrancuda, fechada. Algumas pessoas têm essa maneira de pensar, não sei, muito estranho isso. Acham que seriedade está na feição, no rosto, na face. Não, eu sou uma pessoa séria, aí fica carrancuda, fechada. Seriedade não é isso não, irmão. Irmã, você é sério, é séria com as suas atitudes. São as suas atitudes, as minhas atitudes é que vão demonstrar a minha seriedade, a minha responsabilidade. Não é porque estou sorrindo ou deixando de sorrir, ou porque sou uma pessoa feliz, alegre e gosto de brincar. Jesus era um homem, é um homem muito feliz, realizado. Por quê? Porque ele tinha certeza absoluta do amor do Pai. O Pai o amava. Este é o meu Filho muito amado, no qual coloquei a minha afeição. Disse o Senhor Deus ao seu Filho Jesus, lá no Rio Jordão, quando Jesus foi batizado por João Batista. Né? Então, o Pai ama o Filho. O Pai ama, colocou a afeição. O que ela colocar a afeição? O rosto, a afeição. Então, a glória do Pai está estampada no Filho, Jesus Cristo. Então, vamos agora para a palavra do Evangelho. E como eu falei, proclama o Evangelho com alegria. Proclama o Evangelho com autoridade. Autoridade não significa estupidez, nem arrogância, nem agressividade. Isso não. Autoridade é você ter certeza absoluta do que você está falando, que você está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Né? O Senhor Jesus, ele diz, quando vocês forem levados aos tribunais, diante dos inimigos, não tenham medo,
O Espírito Santo falará através de vocês. Então não tenha medo não, tá? Vamos proclamar o Evangelho. E o Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 20, versículo 17 ao 28. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 17 ao 28. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe Jesus: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o mesmo cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande dentre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Irmãos, esse evangelho é tremendo, não é? Lindo evangelho, não? Nossa, olha, nós ficaríamos aqui horas, se nós pudéssemos aqui ficar horas e horas pregando sobre esse evangelho. Jesus estava subindo para Jerusalém. Por que subindo para Jerusalém? Porque Jerusalém ficava no Monte Sinai. Fica, né? No Monte Sinai. Então, no alto. Então, toda vez que Jesus via da Galileia para Jerusalém, ele descia, ia margeando ali o Rio Jordão, ele passava pelo Mar Morto, porque estava lá no Mar da Galileia, lá em Nazaré, naquela região, descia, ia seguindo o Jordão, depois ele passava pelo Mar Morto, ali perto já está a cidade de Jericó, Jericó fica bem perto do Mar Morto. Então o que acontece? Diz a palavra de Deus que Jesus subia pelo deserto da Judéia, tinha que passar pelo deserto da Judéia para chegar até o Monte Sião, onde fica a cidade santa de Jerusalém. Por isso que diz a palavra que Jesus subia para Jerusalém, porque ele saía da planície, onde estava o Mar Morto lá, onde estava a cidade de Jericó, na planície, né? E ali ele subia o deserto da Judéia, necessariamente tinha que passar, para chegar em Jerusalém, tinha que passar pelo deserto da Judéia. Então ele subia pelo deserto da Judéia, passava pelo deserto da Judéia e chegava na cidade de Jerusalém. Então Jesus estava subindo, chamou os 12 e encaminhando para Jerusalém, ele foi falando: olha, nós estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem, Jesus. Vocês sabem que Filho do Homem é um dos títulos de Jesus. Filho do Homem significa aquele que tem a aparência humana, aquele que assumiu a forma humana. Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, ou seja, às autoridades do judaísmo. Assim se cumpriu. Jesus foi levado até a presença de Caifás, depois foi levado até a presença de Herodes, o rei daquele tempo, o rei judeu. Eles o condenarão à morte, assim aconteceu. Pilatos, governador romano, ele condenou Jesus à morte por crucifixão. Por isso que Jesus morreu crucificado. Se ele tivesse sido condenado por um tribunal judeu, ele teria sido morto apedrejado, porque a pena capital dos judeus era a lapidação, o apedrejamento. A pena capital, a morte, a condenação de morte dos romanos era a crucifixão. Então, por isso que Jesus foi crucificado, porque ele foi condenado não pelas autoridades judaicas, ele foi condenado à morte pela autoridade romana, pela lei romana. Então, a crucifixão.
o entregarão aos gentios, aos pagãos, aos romanos. Os romanos eram pagãos naquele tempo, adoradores de ídolos, perdão. Para ser escarnecido, ele foi açoitado, foi crucificado. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita glorioso. Venceu a morte, venceu o inferno, venceu a Satanás. Quando Jesus falava tudo isso, a mulher de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que também são apóstolos de Jesus, ela chegou até Jesus pedindo que Jesus desse aos seus filhos um lugar de honra na glória em Jerusalém celestial. E Jesus fala, meu Deus, vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Eu estou falando que você escarnecido, açoitado, crucificado, você condenado por uma autoridade que não é do nosso povo, uma autoridade pagã, que é uma autoridade romana, Pôncio Pilatos. E você está preocupada, mulher, com um lugar de honra e de destaque. Meu querido, minha querida, entre nós cristãos hoje também não é diferente, irmãos. Eu vejo cristão brigando com cristão, eu vejo cristão maltratando cristão, eu vejo cristão desprezando cristão. Irmãos, por cargo, coordenação, uma falta de amor, uma falta de carinho pelos irmãos. E Jesus diz, entre vocês não pode ser assim. Ele fala para os discípulos, olha, entre vocês não pode ser assim. Vocês não podem se destruir, vocês não podem se machucar. Vocês são irmãos. Irmãos, nós cristãos somos irmãos. Não importa, a placa de igreja não salva. Não importa qual é a sua igreja e qual é a minha igreja. Se eu aceitei Jesus como meu Senhor, o meu Salvador, único e suficiente Salvador, nós somos irmãos. Nós somos filhos do mesmo Pai, lavados e remidos do mesmo sangue, que é o sangue de Jesus. Então não vamos escandalizar os pequeninos com o nosso mau comportamento, porque somos irmãos. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.